Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática do Programa de Avanços na Educação, promovido pela Secretaria de Educação do município de Barra do Corda. O meu nome é Eduardo Saulo e estaremos juntos no dia de hoje. E aí eu vou colocando depois, né? Colocando se der. Pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Dessa vez nós vamos trabalhar com potências, raízes de números reais. Para representar uma multiplicação de fatores iguais, podemos utilizar a potenciação. Então, vamos usar o seguinte exemplo. 1024 eu posso escrever como 2 vezes 2 vezes 2. Isso eu vou repetir 10 vezes. Né, são os fatores aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já faltam mais 2, eu vou completar aqui. Pronto, agora eu garanto que tenho os 10 e eu posso escrever isso nesse formato de 2 elevado a 10. Né? Aí a gente vai entender que esse 2 aqui é a base, ok? Esse 10 aqui é o que a gente chama de expoente. E o conjunto a gente chama de potência, tá? O conjunto a gente chama de potência. Então aqui eu digo que é uma potência de base 2 e expoente 10. O que é que significa a base? A base representa o fator que se repete. E o expoente 10 representa o número de vezes que esse fator está se repetindo. Então, pessoal, em uma potência do tipo A elevado a N, né? Isso aqui, de uma forma geral, você pode representar como A vezes A vezes A. Isso aqui vai se repetir N vezes, né? Vou colocar aqui, ou N fatores. Vamos considerar aqui o A um número racional e o N um número natural. É claro, pessoal, que se eu estiver falando de um A elevado a 1, isso aqui vai ser igual a A. E um A elevado a 0, isso aqui vai ser igual a 1. Esse número racional A aqui, vamos entender que ele não pode ser 0. Ok? Bem, agora a gente já tem a explicação da definição de potência e vamos trabalhar então com potência de expoente inteiro negativo. Olha, vamos dar uma olhada nessa reportagem que saiu na revista Veja, que diz o seguinte, que em 2016, pesquisadores descobriram o maior vírus conhecido até então. Os Pandora vírus foram encontrados no Chile e na Austrália e tem cerca de 10 elevado a menos 4 centímetros. O que é que significa isso, né, pessoal? Olha, para calcular essa potência, a gente pode usar essa sequência aqui, né? Então, eu tenho 10 elevado a 3, 10 elevado a 2, 10 elevado a 1, eu tenho os valores aí, 1000, 100, 10, 10 elevado a 0, a gente já entendeu que é 1. Agora, como é que eu faço 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, para chegar no nosso 10 elevado a 4? Olha, aqui existe a indicação de que está dividindo, tá legal? Ó. Essa é a observação que a gente faz aqui, ó. 1000 para chegar no 100 foi dividido por 10, aqui também foi dividido por 10, deu 10, 10 dividido por 10 dá 1, e assim sucessivamente. Então, vamos escrever isso. Eu tenho 10
elevado a menos 1 vai ser então o 1 dividido por 10. Eu tenho 10 elevado a menos 2, vai ser o anterior, 1 sobre 10, dividido por 10. Isso aqui vai dar 1 sobre 100. 10 elevado a menos 3 vai ser o anterior, 1 sobre 100, dividido por 10. Isso aqui, pessoal, é aquela divisão de fração por fração, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você vai encontrar 1 sobre 1000. E 10 elevado a menos 4 vai ser o 1 sobre 1000 dividido por 10. Vai ser 1 sobre 10.000. Esses aqui são os valores dessas letras A, B, C e D. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Aqui é o valor da letra A, aqui é o valor da letra B, e aqui eu tenho C e D. Pronto. E esse daqui é o tamanho do Pandora-vírus, né? Encontrado lá no Chile e na Austrália pelos cientistas. Isso é uma reportagem da revista Veja. Você vê a aplicação da potenciação. Ok? Interessante, né? Agora, que regularidade a gente pode encontrar, né, nessas igualdades aqui? O que a gente pode entender é o seguinte, que elevar um número racional diferente de zero a um expoente negativo é o mesmo que elevar o inverso desse número ao número oposto desse expoente. Como assim, professor? Olha, o que eu disse foi o seguinte, que 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que elevar o inverso de 10 ao oposto do menos 1, que é 1. Pronto, então isso aqui vai ficar 1 sobre 10. Professor, eu não entendi, então vamos de novo. O que foi que eu disse? Que elevar a um valor negativo é a mesma coisa que você elevar o inverso ao oposto do expoente. Ó. Então fica 1 sobre 100. E assim, com o 10 elevado a menos 3 e o 10 elevado a menos 4. De maneira prática, você vai fazer o seguinte. Você vai inverter a base, tá? E já usou o sinalzinho de menos, ó. Só repete aqui. Você inverte a base e tira o sinalzinho de menos. Então, o sinal de menos, ele significa que é para inverter a base. Aqui você fica com 1 sobre 1000. E aqui fica 1 sobre 10.000. É isso. Sendo assim, eu posso escrever que A elevado a menos N. Olha, o A, um número racional, e o N, um número natural. Esse racional é diferente de zero. Isso aqui eu posso dizer que é 1 sobre A elevado a N. Ok? Isso aqui é uma forma geral de você entender a potência com expoente inteiro negativo. Olha, vamos colocar alguns exemplos aqui, para a gente poder praticar essa proposta de expoente inteiro negativo. Então, 6 elevado a menos 4. 1 quarto elevado a menos 3. 2 terços elevado a menos 2. E menos 9 elevado a menos 2 também. São exemplos simples. São exemplos simples para a gente colocar em prática o que a gente entendeu aqui, né? O que você vai fazer é o seguinte, o sinalzinho de menos, ele vai dizer que é para inverter a base. Então vamos lá, eu tenho um 6, fica 1 sobre 6, elevado à quarta potência.
Veja que o expoente ele não traz mais o sinalzinho de menos, né? O sinal de menos, ele tem uma função aqui, é de inverter a base. Então, se eu tenho 1 sobre 4, agora eu vou ficar com 4 sobre 1. Ou simplesmente 4, viu, pessoal? Vamos escrever de forma mais simples, né? Então, isso daqui é 4 elevado a 3. Professor, tem que responder? Bem, a potência, ela já nos diz muita coisa, né? Mas se for um número pequeno, a gente pode fazer, olha, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Muito bem. Aqui o número já ficou maior, né? Então eu tenho 1 elevado a 4 é 1. E aqui eu tenho 6 elevado a quarta potência. Aqui vai ficar 1 sobre 6 elevado a 4 é 36 vezes 36. Dá 1296. Ok? Essa continha aqui, essa potência, você vai fazer a mesma coisa. O sinal de menos ele vai inverter a base. Então, se eu tenho 2 sobre 3, eu fico com 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Aqui eu fico com 3 ao quadrado e com 2 ao quadrado. Eu tenho 9 sobre 4. Olha, aqui a base é negativa. Mas a gente tem que prestar atenção no expoente que é negativo, hein? Esse 9 ele vai ficar 1 sobre 9. O sinal de menos ele não vai se alterar até então, né? Agora está elevado ao quadrado. Pronto. Agora eu estou dizendo que eu vou multiplicar esse menos 1 sobre 9 duas vezes, né? Isso vai se repetir por duas vezes, ó. Então significa dizer que esse número ele vai ser positivo. Então fica 1 vezes 1, 1, e 9 vezes 9, 81. Ok? Agora vamos conhecer algumas propriedades que vão nos ajudar, né, em resolução de alguns cálculos, né? A primeira propriedade fala do produto de potência de mesma base. Ela diz que você repete a base e soma os expoentes. Olha, vamos entender cada propriedade através de exemplos. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado ao quadrado. O que é que significa? Ele está dizendo que você vai, porque é um produto de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. 3 mais 2. Então, fica 2 elevado a 5. Pergunta é, isso está certo? Faz sentido? Bem, vamos verificar. O 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 2 aparece 3 vezes. O 2 ao quadrado, ele aparece duas vezes, 2 vezes 2. Ora, se eu estou multiplicando esses dois valores, né? Então, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, esse 2 ele vai aparecer 3 vezes e depois duas vezes, ou seja, 2 elevado a quinta, né? Então, bateu, né? Deu certo, né? Olha aí, ó. A gente já verificou a primeira propriedade. Vamos verificar a segunda propriedade. O que é que ela diz? Ela diz o seguinte, que o quociente de duas potências de mesma base, você vai repetir a base e agora vai subtrair os expoentes. Nossa, o que é que isso significa? Vamos colocar aqui, ó, 2 elevado, vamos supor, a terceira, dividido agora por 2 ao quadrado. Como é que eu posso fazer isso? Olha, a propriedade diz que você tem que fazer repetir a base e subtrair os expoentes. 3 menos 2, então fica com 2 elevado a 1, que é 2, né? Muito bem. Agora, de novo, faz sentido isso? O que é que nós vamos fazer? O 2 elevado ao cubo a gente já sabe que são 3 fatores. E o 2 ao quadrado já são 2 fatores. O que ele pede é para dividir. Ele está pedindo para você fazer 2 elevado a 3 dividido por 2 ao quadrado. Isso aqui, se eu tenho 3 fatores em cima e tenho 2 fatores embaixo,
eu vou simplificar isso, esses 2 de cima com 2 de baixo, e vai me sobrar somente um 2 em cima. Então a resposta aqui é 2. E bate lá com a resposta feita pela propriedade. Veja que faz sentido, né, com a verificação. É importante que você, quando tiver de frente de uma propriedade, diante de uma propriedade, você faça essa verificação, né, dela. Por exemplo, essa daqui, ó. Eu tenho a terceira propriedade. Eu tenho A elevado a M elevado a N. É uma potência de uma potência. Repete a base e multiplica os expoentes, ou seja, 2 elevado a 3. Elevado ao quadrado, pela propriedade, está dizendo que é para fazer o quê? Repetir o 2 e no expoente você multiplicar o 3 com o 2. Vai ficar 2 elevado à sexta potência. De novo, a gente fica na dúvida. Isso está certo? Faz sentido? Então vamos verificar. O que é que ele está dizendo que é para fazer? Ora, se eu tenho 2 elevado a 3 elevado ao quadrado, o que é que isso significa? Isso significa que eu tenho que pegar o 2 elevado a 3 e multiplicar por 2 elevado a 3. Ou seja, você vai aplicar a definição da potenciação usando esse expoente 2 aqui, ó. Mas você já sabe que a primeira é verdadeira, né? E isso daqui é 2 elevado a 3 mais 3. Isso aqui vai dar 2 elevado a sexta. E bateu mais uma vez com o resultado da propriedade, né? Nós temos a quarta e a quinta propriedade para verificar, mas eu espero que você tenha entendido essas 3 primeiras aqui. Vamos lá verificar a quarta e a quinta? Pronto, a gente liberou o espaço aqui para fazer agora a quarta e a quinta, né? A quarta propriedade diz que aqui ele está falando da potência de um produto. Ele diz que a potência de um produto é igual ao produto das potências, né? Professor, como é isso? Então vamos lá. Eu tenho um 2 vezes um 3, por exemplo, agora. Isso aqui está todo mundo elevado a 2. Ele está dizendo que isso aqui é 2 ao quadrado vezes o 3 ao quadrado. Pela propriedade, a resposta aqui vai dar 4 vezes 9. Vai dar 36. Professor, tem como verificar para ver se está certo? Claro que tem. Vamos verificar. Fazer a verificação. Vou anotar aqui. Verificação. Ora, 2 vezes 3 elevado ao quadrado, eu posso resolver esse produto. Então, eu tenho 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Resposta, 36. Verificado aí, ó, o mesmo valor. Ok? A quinta propriedade fala a potência de um quociente é igual ao quociente das potências. Será que é verdade isso? Então, vamos colocar um exemplo. Eu tenho, vamos supor, 3 dividido por 2 elevado ao quadrado. Ele diz que é 3 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Como é que fica isso? Aqui eu tenho 9 dividido por 4, né? A dividir por 4 é dividir por 2 e dividir por 2 de novo, né? Então, a metade de 9 é 4,5 e a metade de 4,5, 2,25. Muito bem. Vamos verificar. Eu tenho, então, 3 dividido por 2 ao quadrado. Ora, aqui eu posso, dentro dos parênteses, já fazer a divisão. A metade de 3 é 1,5, né? Ele está falando do 1,5 ao quadrado. Então, eu vou fazer 1,5
vezes 1,5. Isso aqui vai dar, se fosse 15 vezes 15, dá 225. Mas como tem duas casas decimais, eu coloco duas casas decimais, dá 2,25. De novo, bateu. O que a gente acabou de fazer, pessoal, foi verificar que realmente essas propriedades, elas são verdadeiras, tá? Eu espero que você tenha entendido e vamos resolver agora exercícios. Bem, agora nós vamos resolver exercícios com bastante tranquilidade para a gente entender as potências, né? E as propriedades que vão nos ajudar para cálculos futuros. Aqui, essa primeira questão pede para que escreva os produtos em forma de potência. Então, eu tenho o 3, que é o fator que se repete. Ele aparecendo aqui, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, eu posso escrever isso aqui na forma de potência como 3 elevado à sexta potência, né? Pronto. Feita a primeira, o item A. Vamos para o item B. Eu tenho o fator que se repete aqui, é o 3 quintos. Ele aparece uma vez, duas, 3, 4. Parece que está bem simples, pessoal. Que o que a gente tem que fazer aqui é pegar o 3 e o quinto, que é o fator que se repete. Ele vai ser a base da potência. Eu conto quantas vezes ele se repete e vai ser o valor do expoente. Professor, e é para responder, é para resolver a potência, existe muitas das vezes essa necessidade, né, do aluno de querer fazer isso daqui. Olha, é importante que você saiba o valor, mas não necessariamente tenha que resolver, né? Essa daqui, o que você vai fazer é deixar no formato 3 elevado a 4 sobre 5 elevado a 4. Professor, mas e se eu quiser responder? Aí você fica à vontade, né? Então vamos nós. Esse 3 elevado a 6, é interessante a gente pensar, olha, aqui vai dar 9, tá? Aqui dá 9, uma forma de estimular o cálculo mental. E aqui 9 também. Então, 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 9, aí você vem para cá, arma a sua continha, tá? E faz, ó. Você pode fazer o 9 vezes o 9 e o 9 vezes 8, 72, tá? Como você está acostumado. Ou então pensar, 9 vezes 80, a gente já falou sobre isso, né, no início. 80 e 1 pode ser decomposto, né? 80 mais 1, assim, ó. Então, você vai multiplicar o 9 por 80, que vai dar 720, e multiplicar o 9 por 1, vai dar o quê? 9, muito bem. Quando você somar, dá o mesmo valor, né? 729. Então, pronto, aqui, essa primeira já está aqui, 729. Muitas das vezes, o aluno ele quer resolver a potência, mas dá uma olhada aqui, ó, na questão. Ela pede na forma de potência. A gente está resolvendo aqui, mas a questão ela já encerrou aqui, ó, tá bom? Essa daqui ela também já encerrou aqui, ó. Mas de forma a exercitar, a gente pode fazer o 3 elevado a 4, a gente já sabe aqui que é 9 vezes 9, 81. O 5 elevado, cuidado aqui, hein, para não ficar como 54, né? É 5 elevado à quarta potência, né? 5 elevado à quarta potência é 5 vezes 5, dá 25 aqui, tá? Aqui também vai dar 25. E 25 vezes 25, 625. 625. Ok?
Mas, de novo, não há necessidade porque ele quer a questão na forma de potência. Vamos dar continuidade. Eu tenho agora 1,5 que ele aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Veja que a operação que ocorre entre os fatores é de multiplicação, né? Então isso aqui já nos diz que é uma potência onde a base é 1,5 e o expoente aqui é 7, né, pessoal? Pronto, tá aí, ó. E o item D, né, não menos importante que os outros, também tem o mesmo raciocínio, né? O menos 2 ele aparece uma vez, duas vezes, 3, 4, 5 vezes. Aqui a gente vai ficar esperto porque eu vou escrever aqui como resposta o menos 2 elevado à quinta potência, né? Porque aparece 5 vezes. Muito bem. O que acontece é que esse número aqui ele é negativo, tá? Se esse número é negativo, elevado a um expoente ímpar, o que é que vai acontecer? Esse número ele vai ficar negativo. Então isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que menos 2 elevado à quinta potência. Aí você diz, professor, eu não entendi. Observe o seguinte, ó. Se eu estou dizendo que esse número aqui é negativo, então eu posso escrever dessa forma. Por que que eu posso escrever dessa forma? Bem aqui, esse valor, ele é positivo. Com esse menos aqui fora, ele se torna negativo. Se esse valor escrito dessa maneira, ele é negativo, então eu posso escrever assim também. Cuidado que isso não acontece quando o expoente for par. Então vamos lá, se eu tiver menos 2 elevado à quarta potência, isso aqui significa o seguinte, que eu tenho menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Isso aqui aparece 4 vezes, né? O que vai acontecer é que eu vou ficar com menos, vai dar mais. Esse menos com esse outro menos também vai dar mais. E então eu vou ter o valor dessa potência positivo. Então, menos 2 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Veja que o expoente faz a diferença. Então, um expoente ímpar e uma base negativa, a potência fica negativa. De novo, um expoente ímpar, tá? Vou anotar. Um expoente ímpar e uma base negativa, a potência ela vai ficar negativa. Agora, se o expoente for par e a base for negativa, a potência ela vai ficar positiva. Fique esperto com relação a isso, ok? Vamos para a próxima questão. Olha, nessa questão, ele pede para escrever, né? Ele diz, escreva para cada quadrado representado a seguir uma potência que indique a área. Bem, a gente lembra que a área de um quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado, né? Pessoal, o quadrado é uma figura plana com 4 lados iguais, quer dizer, esses dois lados são iguais e esses dois aqui também são. E eles são 2 a 2, né? Os 4 são iguais. São 4 lados iguais e 4 ângulos iguais, ó. Todos os ângulos de 90 graus, viu? Todos os ângulos de 90 graus. Isso é o que define um quadrado. Uma figura plana
de 4 lados iguais e 4 ângulos iguais, ok? Muito bem, quadrilátero, né? Então, a área desse primeiro quadrado, que é o quadrado laranja, vai ser lado, e o lado está aqui indicado como 12 centímetros. Então, vou colocar aqui, ó, L ao quadrado, né? Onde o A representa a área e o L representa o lado. A área do quadrado laranja, né, vai ser igual a 12 ao quadrado. Já nesse caso, é interessante que você coloque o valor, porque você está se referindo à área de uma figura, né? Então, aqui eu estou falando do 12 vezes 12, ok? Então, eu estou falando de uma área 12 vezes 12, 144. Aqui você vai ficar esperto, porque foi dado a unidade. Ele foi dado em centímetros. Então, você vai escrever a área em centímetros quadrados. Da mesma forma, nós vamos fazer com o quadrado de lado 15 centímetros. Então, eu faço lado ao quadrado, 15 ao quadrado, vai ser igual a 15 vezes 15. Professor, é sempre multiplicar por ele mesmo? Sim, porque na hora que eu entendo que isso aqui é um quadrado, né? De novo, os 4 lados iguais e 4 ângulos iguais, aqui ó, nessa figura, o lado de 15 centímetros ele se repete, né? Vou colocar aqui ó, 15, 15, 15, ele fica se repetindo, né? E é isso que você vai fazer aqui, ó. A área vai ser igual 15 vezes 15, 225, de novo, centímetros quadrados. Se você não colocar centímetro quadrado, a questão ela fica errada. Bem, o que acontece é o seguinte, ela vai ficar incompleta, tá? Porque é interessante que quando você trabalhe com grandezas, que você use as unidades correspondentes. Veja que a partir do momento que eu tenho um valor como 225 centímetros quadrados, assim, tão importante quanto o valor é a grandeza, né, representada aqui pela unidade. Porque agora eu sei que eu estou falando de uma área. Professor, como é que o senhor sabe que está falando de uma área? Porque a unidade de uma área é sempre ao quadrado, tá? Então, é a unidade de comprimento que a gente conhece, metro, centímetro, decímetro, elevado ao quadrado. O último quadradinho aí, que é o verde aqui, ele tem um lado de 20 centímetros. Pessoal, aqui é um simples exercício de trabalhar com a potência de base do lado, né, do quadrado, e expoente 2, né? Aqui também, de novo, eu tenho 20 vezes 20. Então, a área aqui vai ser igual a... Aqui eu vou fazer assim, ó, 2 multiplica 2, dá 4, ok? E eu vou repetir aqui 2 zeros, ó, 400. Tá terminado? A área é 400. 400 o quê? É importante que você coloque os centímetros ao quadrado, porque pode ser metro quadrado, quilômetro quadrado, né? Então, vamos lá, ó, centímetros quadrado, ok? E a gente escreveu a forma de potência que é o que ele pedia, ó, como 12 ao quadrado, 15 ao quadrado e 20 ao quadrado. Bem simples, né? Professor, dá para fazer isso com um retângulo? Não dá para fazer com um retângulo porque você tem lados diferentes, né? Para escrever na forma de potência, você precisa ter fatores iguais. Ok? Vamos ao próximo exercício.
Olha, esse exercício aqui, ele é interessante porque ele é muito parecido com o anterior. O anterior fala de área e esse aqui fala de volume. Então vamos marcar aqui, ó, volume, né? Por que é volume? Porque deixou de ser um quadrado e passou a ser um cubo. Olha, vamos entender os elementos do cubo. No cubo você tem as faces, tá? Que eu vou riscar aqui, ó. Essa aqui é uma face. E você tem as arestas. Então vamos colocar aqui, ó. Os nomes ficam diferentes, né, pessoal? Lá no quadrado você tinha só lado, né? E aqui você tem o quê? Você tem as arestas e você tem as faces. Então, você tem que lembrar que para calcular o volume de um cubo, você vai ter que multiplicar as 3 arestas. Nesse caso aqui, pessoal, porque é um cubo, as 3 arestas têm sempre o mesmo valor, ó, 2 centímetros aqui também, e na altura 2 centímetros também, ok? Quando a gente for fazer aqui a área, desculpe, o volume, né? Nós vamos multiplicar as 3 arestas, 2 vezes 2 vezes 2. O 2 é o fator que aparece 3 vezes, então eu vou colocar o 2 como base e o 3 como expoente, né? Encerrou? Bem, para calcular o volume, você vai resolver a potência, né? Ele pede para colocar na forma de potência. Pela questão já está resolvido aqui, ó. Ok? Mas dando continuidade, eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Aí o volume é igual a 8. 8 o quê? De novo, a gente tem que ficar atento para a questão da unidade. Olha aqui, 8 centímetros. Pessoal, quando se trata de volume, deixa de ser ao quadrado e passa a ser ao cubo. Muito bem, muito bem. Da mesma forma, esse cubo aqui do meio, né? Ele tem agora uma aresta, não é mais um lado, pessoal, vamos ficar esperto aí, ó. Ele tem uma aresta de 3 centímetros, né? O raciocínio é o mesmo. Eu vou pegar a aresta e multiplicar por todas as outras. Essa aqui também é de 3 centímetros e essa daqui também é de 3 centímetros. Professor, como é que o senhor sabe que essas outras duas são de 3 centímetros? Porque é um cubo, né? O cubo, ele é uma figura sólida com essas 3 arestas, né, de largura, altura e profundidade de mesmo valor, ok? Então vou fazer 3 vezes 3 vezes 3. O volume aqui vai ser igual a 3 ao cubo. Pronto, eu já escrevi na forma de potência como ele pede. A grande questão é que a gente ainda pode, né, colocar a resposta num valor numérico que a gente tem um entendimento mais fácil. Olha, aqui o 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Mais uma vez, eu vou bater aqui em cima. Não basta simplesmente colocar aqui o 27. Você tem que dizer a unidade, tá? A grandeza é volume. Centímetros, de novo, centímetros cúbicos. Professor, que se aqui tivesse 3 metros, aqui você colocaria 3 metros cúbicos, né? Professor, e quando é que eu colocaria litros? Bem, quando a gente estiver falando de volume, a gente vai estar se referindo sempre às unidades tradicionais do sistema internacional que nós conhecemos, né? Metro, decímetro, centímetro. Quando você passar a falar de capacidade, aí sim, você vai ter como a unidade litro. E você vai ter os múltiplos e submúltiplos do litro, né? Litro, quilolitro, ou então decilitro, mililitro, ok? Aí a gente está falando de capacidade. Aqui a gente está falando de volume. Cuidado para não misturar aí as coisas aí, né? Bem, o último cubo, ele tem uma aresta
De novo, pessoal, não é lado, hein? A aresta de 5 centímetros. Ó, 5 centímetros na profundidade e 5 centímetros na altura. Então, o volume aqui vai ser 5 vezes 5 vezes 5. Você vê que os valores eles ficam se repetindo, né? 3, o 2, o 5. E aí é importante que você comece a exercitar esse cálculozinho aqui, ó. 5 que aparece 3 vezes, fica 5 ao cubo, né? Pela questão, tá resolvido. Mas se for para dar um valor numérico aqui, né? Que nós, de novo, entendemos com mais facilidade, eu faço 5 vezes 5, 25. E eu vou pensar no 25 vezes 5 agora. Olha aí, mentalmente a gente vai fazer esse cálculo da seguinte forma. 5 vezes 25, a gente vai pensar em 5 vezes 20. E depois 5 vezes 5. E depois somar ainda, hein? Então 5 vezes 20 vai dar 100. 5 vezes 5, 25. 100 com 25, 125. 125 o que, professor? 125 centímetros cúbicos, porque a gente está falando de volume. Muito bem, pessoal. Eu espero que você tenha entendido. Se você entendeu, está gostando da aula, eu sei que muita gente tem dificuldade, mas tem essa oportunidade de tirar no sábado, né? Ou durante a semana, na reprise das aulas. Você que tem a dificuldade, reprise as aulas, resolva essas questões no seu caderno, converse com seus colegas, compartilhe esse vídeo, é importante, né? Deixe o seu like aí, porque assim motiva a gente, é importante, é uma questão de consideração com as pessoas que pensaram em todo esse projeto, né, de trabalho com reforço escolar, né? E eu espero que você tenha entendido essa questão, né? Para a gente poder ir para frente, né? Vamos lá? Nossa, essa questão aqui é bem diferente, ó. Fala sobre os fractais. Então vamos lá. Os fractais, né, do latim fractus, que significa quebrar ou fragmentar, são formas geométricas que têm como uma de suas características o fato de poder ser decompostas em partes representativas do todo. Interessante isso, né? O que é que significa, professor? Aqui está um exemplo, ó, pessoal. É um exemplo de um fractal, né? É o triângulo de Sierpinski, que é um matemático, né, polonês, e esse triângulo levou o nome dele. Observe que as primeiras etapas para a construção desse fractal. Olha como é que acontece. A primeira etapa representa um triângulo equilátero. Tá aqui, ó. Na segunda etapa, nós decompomos o triângulo em 4 triângulos equiláteros congruentes e retiramos o triângulo central. Professor, o que significa triângulo equilátero congruente? Olha, o triângulo equilátero ele tem os 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. E quando ele diz que são congruentes, é porque esses 3 pretos que a gente consegue enxergar aqui, eles são iguais, né? São de mesmo formato. Inclusive havia aqui um no meio e foi retirado. Esse foi o processo para a gente encontrar essa segunda etapa aqui, ó. Ok? Na terceira etapa, para cada triângulo obtido, ou seja, esse aqui de cima, esse outro preto aqui, ó, e esse outro aqui, nós vamos repetir a segunda etapa, ou seja, a gente vai decompor o triângulo em 4 triângulos equiláteros e congruentes, tá? E retiramos o triângulo central, ó, foi retirado o triângulo central de cada um. Pessoal, isso vai se repetindo na quarta, para cada triângulo obtido na etapa anterior, você também vai repetir o da segunda etapa. E isso na etapa seguinte, e na outra, e na próxima, e na próxima. É interessante isso daqui. Aí, por que isso aqui, professor, é um fractal? Olha, é um fractal porque quando eu fragmentei, né? Quando eu dividi aqui, ó, eu criei um novo elemento que representa o todo, ó.
Então, esse triângulo aqui, ele representa esse outro aqui anterior. Bem, professor, o que é que tem a ver isso com potência? A gente poderia fazer a seguinte pergunta: qual é a quantidade de triângulos pretos em cada uma das etapas encontradas? Aqui a gente consegue ver que nós temos um. Foi fácil contar, né? Estou falando dos triângulos pretos, viu, pessoal? Aqui eu tenho 3. Aqui já está ficando mais complicado, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daqui para frente, pessoal, contar vai dar um pouco mais de trabalho, né? Mas, se a gente tiver um pouco de paciência, a gente vai perceber o seguinte, ó. Que esses 9 triângulos que estão aqui, eles estão representados aqui, ó. Aqui eu tenho um 9, aqui eu tenho um 9 e aqui eu também tenho um 9. Eu tenho 27, né? Porque eu tenho um 9 se repetindo 3 vezes. Cuidado, não é 9 vezes 9 vezes 9, é 3 vezes 9. Muito bem. Aqui o quinto, poxa, aqui eu tenho que fazer um malabarismo diferente, né? Mas será que dá para escrever uma sequência na forma de potência? Aí a gente vai observar que esse primeiro aqui, que tem como número de triângulos igual a 1, eu posso escrever ele na forma de potência como, por exemplo, 3 elevado a 0. Aí você me pergunta assim: professor, por que o senhor colocou 3 elevado a 0? O 0 aqui parece que não quer ficar, né? Vamos ajeitar. 3 elevado a 0. Porque na sequência aqui eu encontrei um outro 3, ó. Então esse aqui eu posso escrever como 3 elevado a 1. E esse aqui como 3 elevado a 2. Ah, então eu posso escrever a quantidade de triângulos pretos numa forma de potência, né? Eu posso representar assim, ó. 3 elevado ao cubo. Agora vamos relacionar com as respectivas etapas. Olha, essa aqui vamos primeiro colocar aqui a primeira etapa. Essa daqui é a segunda etapa. Terceira. Quarta. Quinta etapa. Veja que na quinta etapa eu não coloquei o número de triângulos pretos, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: será que a gente tem como representar ou como apresentar esse número aqui? Olha, observe o seguinte, que a potência ela tem sempre base 3, né? Sempre base 3. Então eu já digo que aqui é 3 também. E o expoente? O expoente ele vem de forma crescente. 0, 1, 2, 3, então aqui é 4. Tá feito. Então eu sei que aqui eu vou ter 81. Professor, como é que o senhor sabe que tem 81 triângulos? É muito simples. Porque 3 elevado à quarta potência é 3 que se repete 4 vezes, né? Vezes 3, vezes 3. Ora, aqui eu tenho 9 vezes 9, 81. É a resposta. Tranquilo, né? Mas vamos aumentar a provocação. E se eu tivesse não mais 5 etapas? E se eu tivesse, vamos supor, 10 etapas? Né? Eu sei que o número de triângulos pretos é 3 elevado. Agora a pergunta que não quer calar: quanto é o valor? Qual é o valor do expoente, né? Ora, a relação que a gente tem expoente e etapa é bem clara, ó. Se é a primeira, eu estou falando do 3 elevado a 0. Se é a segunda, então fica 3 elevado a 1. Terceira, veja que o expoente é o mesmo número da etapa diminuído de uma unidade, né? Ó.
Então, quando for a quinta etapa, eu faço 5 menos 1, 4. Muito bem. Então, aqui, o 10, quer dizer, a 10ª etapa vai me dar uma quantidade de triângulos pretos 3 elevado à 9ª potência. Pronto, está aqui o resultado. Bem fácil, bem interessante essa questão. Eu espero que você seja curioso, curiosa o suficiente para ir atrás de mais situações como essas daqui. Olha, fractal é um estudo, pessoal, que a matemática se aplica e observa esses padrões, né? A potenciação, ela é fundamental para a gente poder ter acesso, né, a se aprofundar nesse tipo de estudo, né? Eu espero que você tenha entendido, eu espero ter ajudado e a gente se vê na próxima aula.